Isaac Edton, que bom, nunca mais nos vimos e fico feliz em lhe entrevistar aqui uma hora dessa, 8 horas da manhã, no lugar de Mário, mas é para uma boa causa. Vamos falar de eventos, entretenimento, todo mundo querendo saber, porque as coisas estão acontecendo aí, viu, Isaac? São Paulo, você está acompanhando. Eu viajei para assistir de perto aí Bruno e Marrone, já falei aqui 500 vezes, você é ouvinte do programa. Viajei para ver também Jorge Mateus em São Paulo, tá tudo acontecendo com protocolo. Vamos lá, Isaac, qual a sua expectativa para nós aqui? Porque os eventos, o evento teste foi suspenso. Bom dia, meu querido. Bom dia, Zé. Prazer estar aqui com você. Na verdade, todo dia a gente está com você, né? Do lado de cá do balcão, lhe ouvindo, acompanhando. Acho que nas primeiras horas da manhã aí, tanto é com o programa de vocês, de Mário, são referências aí para nós, para nos manter informados aí de tudo que está acontecendo no dia a dia. Nos últimos dias aí você tem acompanhado aí a polêmica, né, de repente, que fizeram em relação à questão do evento teste. Você, Zé, que é uma pessoa que acompanha muito o setor, aliás, tanto você como a Rádio Metrópole tem atuado muito nesse advocacy em relação ao setor de eventos. E no fundo, Zé, antes de tudo, o que a gente percebe, nos últimos dias eu tenho conversado muito com a imprensa nesse sentido, e eu acho que todos nós, cidadãos soteropolitanos, sobretudo aqueles que amam essa cidade e o nosso estilo de vida, a gente sabe que todos nós temos uma atividade que é de extrema importância para a atividade econômica da cidade, para o desenvolvimento econômico da cidade. Para você ter ideia, aí há dados que não são nossos, aí é da Confederação Nacional do Comércio, esse setor de eventos, de entretenimento, de turismo, movimenta mais de 35 outros setores da economia da cidade, e diretamente, ou seja, a nossa cidade pulsa a economia criativa. E eu acho que, no fundo, Zé, me perdoem até aqueles mais críticos em relação a essas questões, há um certo preconceito com o setor de eventos. Para você me ajudar aqui a gente a raciocinar junto, se você for observar, Zé, todas as atividades que retornaram, todas elas fizeram um planejamento prévio para retornar. Então, assim, foi assim com bares e restaurantes, shopping center, o comércio, toda a parte de serviços, todas elas realizaram protocolos específicos, né? Sobretudo por meio dos representantes de cada um desses setores. Esses protocolos, essas propostas de retomada, né, foram encaminhados, né, para a prefeitura, as equipes da prefeitura se debruçaram nisso, e aí foi, lógico, acompanhando toda a questão sanitária, toda a questão da pandemia, dos indicadores, e para e passo, gradualmente, desde o início, lá atrás já na gestão do prefeito Assemi Metto, dando continuidade logo em seguida à gestão do prefeito Bruno Reis, que participou disso também desde o início, e tudo isso foi acontecendo gradualmente. Então, assim, por que o setor de entretenimento, por que o setor de eventos não pode se planejar e não pode fazer exatamente a mesma coisa como tem feito? Então, assim, há um grande preconceito em relação a isso. É claro que se precisa ter um protocolo para se retomar a atividade. Ninguém está dizendo que vai voltar de qualquer jeito, muito pelo contrário. É um setor hiperprofissional, você acompanha, e completamente, altamente estruturado. São empresas, são organizações, existem várias entidades do setor que defendem, né, os interesses do setor. Nos procuraram com um projeto, né, propondo, né, a realização de evento teste. A prefeitura rapidamente abraçou essa iniciativa, né, de poder participar, de poder discutir, de poder participar apoiando para que isso aconteça. E, é claro, existe todo um processo para isso. Então, estamos discutindo isso conjuntamente, a partir dessa provocação, como todos os outros setores econômicos que retomaram a sua atividade. Então, aí querem polemizar que o setor de eventos não pode fazer isso. Ninguém está querendo voltar de qualquer jeito, muito pelo contrário. É preciso que, de fato, as pessoas compreendam. Inclusive, você sabe aí que toda vez que circula essa notícia, começam as perguntas: vai ter carnaval, vai ter Réveillon, como é que vai ser, quando é que os eventos retornam? Então, e a lógica, é claro, e você vê aí, por outro lado, festas clandestinas acontecendo, a população, né, infelizmente, alguma parte da população que não tem ajudado nesse sentido, mas a grande maioria da população tem contribuído e quer que as coisas voltem à normalidade. Então, assim, o setor de eventos ele tem direito de planejar, de se planejar. Nós trabalhamos com planejamento e precaução. Então, a gente, de fato, tem que pegar isso, estudar direitinho isso. É claro, não pôde ter sido realizado no dia 29 de julho, o prefeito até tinha manifestado a esse respeito, né, a partir dessa provocação das organizações. A gente está vendo aí algumas coisas acontecendo, variante Delta, enfim. Precisa se planejar as coisas. Então, estamos nessa fase de preparação desse evento.
Estamos discutindo isso juntamente com as entidades representativas do setor a partir dessa provocação. Vamos fazer isso de forma extremamente profissional, extremamente cautelosa, para que a gente possa, por meio dos dados e informações coletadas nesse evento teste, que a ideia é ser feita de uma forma bastante responsável, bastante criteriosa, como é o setor de eventos, bastante profissional, e aí sim caminhar para a definição de um protocolo específico, e aí depois agendar de fato como é que vai ser essa retomada, agendar de fato qual vai ser essa fase inicial, mas nós temos que nos planejar sim. Quando a gente defende a realização desse evento, a gente defende justamente isso. Nós precisamos nos planejar, nos preparar para voltar. É uma atividade que sofreu muito, é a última atividade praticamente a voltar. Todas elas já tiveram as suas atividades retomadas e não pode a gente ficar ao sabor de, sinto muito, para os críticos, de preconceito contra o setor, que tão contribui para a economia da cidade, e não poder planejar a sua retomada e de forma bastante gradual e responsável, baseado em suporte técnico de todas as pessoas envolvidas nesse projeto, sobretudo a área de saúde. Contamos com a diligência do secretário Léo Prati, com a sua equipe, para debruçar em cima disso e fazer da melhor forma possível para que esse evento teste venha contribuir com a retomada gradual das atividades do setor de eventos, de entretenimento e de cultura, importantíssimo para a economia da cidade de Salvador, Zé. Eu diria que, cruelmente e rapidamente, eu acho que essas são as primeiras impressões que a gente tem em relação a esse tema, que a gente está tendo aqui a oportunidade de debater com você aqui, a sua audiência aí na Rádio Metrópole, no seu programa, Zé. Estou conversando com Isaac Editon, secretário da Saltur, presidente da Saltur, aqui da cidade do Salvador, o homem que tem a responsabilidade de organizar os eventos da nossa capital. Agora, secretário, como seria esse evento teste? Como seria esse evento teste? O secretário Fábio Vilas Boas, ele disse o seguinte ontem, que evento teste, qualquer tipo de evento, pode ser feito em área livre. Quanto mais área aberta, é melhor. 1000 vezes. São Paulo está acontecendo em área fechada. No Espaço das Américas lá, eu tive lá e vi, é área fechadinha, com protocolo, obviamente, que ninguém se levanta, tem garçom para todos os lados. Mas aqui nós temos área para fazer aberta. Esse final de semana teve um show de Jal na Praia de Vilas, área aberta, tem o quê? 200 pessoas, 250 pessoas, não sei quanto. Mas o show estava acontecendo, que eu vi as fotos, coisa e tal. Seria um evento teste em área aberta, secretário? Como é o pensamento desse evento teste? Sim. E vai ter? O projeto que está em discussão é exatamente esse. É uma área na cidade de Salvador, a princípio no Centro de Convenções, né? A proposta é essa. O Centro de Convenções, para aquelas pessoas que não conhecem, existem 2 asas gigantescas de estacionamento ali ao lado do Parque dos Ventos. A ideia é ocupar uma dessas áreas, que tem um espaço enorme, com capacidade para milhares de pessoas, e vai ser montada uma estrutura nesse local, né? O projeto prevê isso, para 500 pessoas. Uma estrutura bastante simples até, Zé. A ideia é justamente que a gente possa, diante desse processo, um lugar aberto, um lugar arejado, com 5 entradas independentes, com um protocolo bastante específico para o acesso dessas pessoas, mantendo o distanciamento, mantendo toda a separação. A ideia, Gé, dessa iniciativa é que as pessoas todas sejam testadas antes, inclusive as equipes de staff que sejam testadas, que não sejam, por exemplo, incluídas pessoas do grupo de risco, que tenha toda uma diretriz com respeito a protocolos bastante específicos, para que a gente possa fazer desse experimento, que possa nos ajudar a definir um protocolo para a retomada dessa atividade. Então, a ideia é fazer, de fato, isso. A gente está tendo assessoria de técnicos da área de saúde. Inclusive, a gente sabe que, como vocês sabem, acompanhou todo o processo da retomada das atividades de todos. Se previa, é lógico, é claro, havia um medo de todos nós em relação à pandemia, com relação, né, aos dias posteriores a São João. Graças a Deus isso não aconteceu, mas é claro, a gente está assim, bastante confiante que se tudo der certo, Zé, a gente quer que de fato dê certo, a gente quer que de fato as coisas avancem. Temos essa preocupação com a variante Delta, que a gente tem que estar preocupado com isso também, é claro, ninguém quer fazer nenhuma irresponsabilidade, muito pelo contrário, mas o fato é que a gente precisa se planejar. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas me perguntam, sim, Isaac, mas vem cá, e como é que é? Vai ter Réveillon, vai ter Carnaval? Nós aqui precisamos trabalhar na possibilidade de ter, sim, estamos trabalhando aqui de bastidores, fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso planejamento. O que nós não podemos fazer, Zé, imagine só,
tudo dando certo, tudo correndo bem, é chegar lá na frente, a gente sair correndo para trabalhar e planejar um evento da magnitude que é o Carnaval, do que é o Festival da Virada e de tantas outras atividades importantes para a cidade. Então, nós temos que nos planejar sim. Afinal de contas, a gente realiza aqui em Salvador, e não é só a prefeitura, as entidades que participam do Carnaval, as empresas, todos os órgãos da prefeitura, dos órgãos de segurança pública, todo mundo junto realiza o maior carnaval de todos os tempos, realizou no último carnaval e deverá realizar também, uma vez que seja nos dada essa possibilidade diante do cenário da pandemia. E é preciso que a gente se planeje, sim, com bastante antecedência, tal forma como está sendo feita com a realização desse evento teste. Planejamento, precaução, avaliando bastante toda a parte técnica, para que a gente possa avançar como avançou todas as outras atividades econômicas em nossa cidade, de uma forma bastante responsável. É o que a gente quer avançar também na área de eventos e entretenimento, que é uma das mais importantes da economia da cidade de Salvador, Zé. Como você acha, Isaac, tem perguntas aqui, Nardelli também vai participar. Inclusive, Nardelli, o marido dela é músico, tem interesse também de participar. Como você acha, como você Zé, eu acredita... Te ouvi, viu? Deu uma interrompida aqui. Como você acha e acredita que será o Carnaval de Salvador? O secretário Léo Prates, aqui na rádio, ele disse que o Carnaval de Salvador teria que ser indoor. Como indoor? Ideia até legal. Arena Fonte Nova, Pituaçu, Parque da Cidade. O que mais? Temos áreas, centro de convenções, lugares abertos com apresentação vacinado, acima de 30 anos, acima de 20 anos. Como é que você acha que vai ser o Carnaval de Salvador na sua cabeça? O que é que você tem projetado? Zé, eu acho que nós temos a obrigação, Zé, eu quero ser bastante contundente nesse sentido, a obrigação de pensar em todas as alternativas que estiverem ao nosso alcance, seja por meio tecnológico, seja por meios operacionais, de buscar alternativas que a gente possa, de forma segura, realizar algo tão importante para nós, que é o Carnaval. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Estamos trabalhando nessas possibilidades. É claro, é lógico que esse assunto desperta muitas emoções, né? Eu brinco que Carnaval é igual a futebol, né? Se futebol tem 200 milhões de técnicos, 11, 12 milhões de pessoas entendem de Carnaval, na nossa cidade, que é do tanto amor que a gente tem por essa festa. Mas, no fundo, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. É claro que quando o Léo Prates fez a referência à questão indoor, não é necessariamente indoor. Mas uma das possibilidades que precisa se pensar mesmo é, de fato, de você ter alguns locais na cidade, preferencialmente espaços abertos. A gente tem vários desses locais que podem ser adaptados para fazer eventos que sejam relacionados ao Carnaval. Por que não? Eu acho que também, Zé, a gente exercitar muito isso. O porquê não? Desde que estejam critérios bastante bem definidos, desde que tenha o avanço da vacinação, que a gente possa realizar da forma mais técnica possível, quando a gente fala em termos epidemiológicos, e, mais uma vez, não podemos ter preconceito com isso. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, sim, em alternativas que a gente possa fazer, caso não possa, de fato, caso não possa ser realizado da forma com que ele vem sido realizado nos últimos anos. Nós temos que estar preparados para várias dessas, eu diria, oportunidades que surgem. Mas jamais a gente já antecipar se vai ter ou se não vai ter. A gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que estar preparado para não ter carnaval, sob nenhuma hipótese, por toda a condição sanitária que, porventura, acontecer. Temos que estar preparado para ter o nosso carnaval, né, com algumas adaptações, de acordo também com a condição sanitária permitir. E temos também que estar preparado para outras visões. Então, para isso que a gente tem que trabalhar, e eu acho que essa é novamente a minha percepção. A gente tem que ter bastante precaução, mas tem que ter, ao mesmo tempo, cabeça nas nuvens e pé no chão para fazer as coisas, justamente para preservar algo que é muito importante para nós. As coisas estão retomando, vocês estão acompanhando isso no mundo inteiro, aqui no Brasil, aqui em Salvador, estão retomando. A gente tinha alguns temores aí que, graças a Deus, não foram concretizados. A gente imagina que as coisas vão avançar, a vacinação está avançando, vocês têm acompanhado isso diariamente. Então, nós que adoramos, né, que amamos essa cidade, nós que trabalhamos nessa área, nós que temos interesse total em fazer com que as coisas da melhor maneira possível, temos que estar preparados para tudo, tanto para ter como não ter, ou por nos adaptar, como Darwin já dizia. Nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Por que não nos adaptar a um novo modelo? Eu acho que isso não está descartado, não.
A única correção só que, na verdade, não seria indoor, mas seria em locais que você possa ter um controle de acesso, estabelecer diretrizes e parâmetros sanitários para que isso possa acontecer de alguma forma. Se essa for uma possibilidade aceitável e se isso for validado, né, pelos órgãos de saúde, ou seja, pela recomendação científica, isso deverá acontecer caso passe por todo esse trâmite. Mas nós temos a obrigação, Zé, de trabalhar em todas as possibilidades, sobretudo para preservar esse evento, essa festa, que não é só um evento, não é só uma festa, é um ator econômico de extrema importância para a cidade de Salvador, para as famílias, né, para as empresas que dependem dessa atividade para sobreviver, Zé. Nardelli Gomes Zé. tem perguntas aqui. Vamos lá, Bom Nardelli. dia, Isaac, tudo bem? Ainda Bom falando dia, sobre Nardelli. essas possíveis adaptações que você acabou de mencionar, ontem Zé também conversou com o secretário Fábio Vilas Boas e ele questionou a colocação de camarotes nos circuitos, sobretudo nos circuitos mais abertos e mais arejados, que eles tendem a fechar um pouco mais o espaço, né, e diminuir a circulação do ar e tudo mais. E aí eu queria saber se é uma possibilidade termos um carnaval sem camarotes, até porque os camarotes são espaços também dentro bastante fechados, até porque são climatizados, e se isso seria uma possibilidade para evitar a diminuição da circulação de ar no circuito e também para não colocar pessoas dentro desses espaços fechados. Veja bem, Zé, a gente tem o maior respeito pela área de saúde, tanto, né, o secretário Fábio, o secretário Léo Prates, nosso parceiro. Eu acho que essa coalizão que está sendo feita aqui, única na cidade de Salvador com relação à saúde no estado da Bahia, deixando a questão política de lado. A única coisa que eu ressalto nesse sentido é o seguinte: não é hora da gente ficar dizendo o que não pode ser feito, é hora da gente ficar buscando alternativas. E também a gente ser bastante assertivo, e quando a gente se refere a esse assunto, mais uma vez, sem preconceito. A gente já tem restaurantes funcionando, nós temos shopping center funcionando, e aparentemente, até o momento, sem maiores problemas, ou seja, houve aquela situação que eu falei há pouco instante de adaptação. Se vocês imaginem a complexidade que é colocar um camarote, né, o investimento que é feito pela iniciativa privada, que gera emprego, gera renda para as pessoas que dependem dessa atividade, eu tenho certeza absoluta que os profissionais envolvidos nessa área, os designers, os empresários, as pessoas que lidam com esse setor, porque eu costumo dizer, Zé, só um pequeno parêntese, Nardelli, o carnaval que tem camarote, que tem bloco afro, que tem folião pipoca, que tem trio sem corda, o carnaval é para todos. Então, o carnaval precisa do camarote ao folião pipoca. Então, nós fazemos aqui em Salvador um carnaval único exatamente por isso, porque cabe de tudo no seu carnaval. Eu brinco aqui até com a turma de fora, quando vem aqui querer conhecer um pouco, eu digo assim, rapaz, o carnaval de Salvador é tão amplo que a gente tem carnaval até para quem não gosta de carnaval. A gente tem aqui, quem não gosta de carnaval, tem música eletrônica, tem palco do rock, tem samba, ou seja, tem de tudo aqui. E isso consegue conviver harmonicamente. Então, eu tenho certeza absoluta que se tiver condição sanitária para tanto, com certeza será possível desenvolver projetos muito arrojados, que, aliás, aquelas pessoas que têm a oportunidade de ir nesses camarotes sabem do arrojo que tem dos empresários nesse setor, para adaptar a esse novo momento. Eu tenho certeza absoluta que um design bom, bem estruturado, todos os arquitetos, as pessoas que trabalham, os produtores, tenham certeza que vão buscar alternativas para se adaptar, caso tenha condição sanitária, para realizar não só os camarotes, mas os eventos que a gente tem nessa cidade, tanto público como os privados, como o Zé Eduardo acabou de citar, por exemplo, de ter espaços na cidade com controle de acesso. Então, não vamos também, não é hora da gente ter preconceito e dizer não vai poder isso, não vai poder aquilo, já previamente. Pelo contrário, eu acho que nós temos que exercer muito a coisa, por que não? E nos adaptar dentro, é lógico, é claro, de uma condição racional, técnica, pragmática, objetiva, e seguirmos em frente. Salvador precisa seguir em frente, precisa ter as coisas da forma mais adequada possível. Nós não queremos fazer irresponsabilidade, mas também não podemos mais prejudicar, apenas por uma questão de preconceito, um setor que está parado há mais de um ano, onde as famílias passam necessidade e outros setores todos já voltaram de acordo com seus protocolos específicos. E se a gente puder, tiver oportunidade, tiver condição de fazer sanitária, de fazer o carnaval, faremos. Se tivermos condição de fazer uma adaptação, faremos também. Temos que pensar em tudo e eu acho que não há nenhum problema em se discutir um projeto que seja sanitariamente adequado, sobretudo a camarote, não há nenhum preconceito nesse sentido, muito pelo contrário. E eu tenho certeza quase que absoluta que todo o setor já deve estar se movimentando nesse sentido e adaptando seus projetos e esperando o momento adequado, creio eu,
para apresentar, porque do mesmo jeito que o poder público se planeja, as entidades carnavalescas se planejam, os camarotes se planejam, é claro, todo mundo tem que se planejar e se preparar para o que vier na frente com relação ao Carnaval de Salvador, sem sombra de dúvida. Não tenha dúvida. Tomei conhecimento que os camarotes que eram de rua vão para a Arena Fonte Nova. Você vai ter ali camarote Salvador, você vai ter ali camarote Axé Mix, você vai ter o Carnavalito, com tudo testado. O cara vai pegar a camisa, apresenta, obrigação, apresenta o atestado que foi vacinado, tudo direitinho. Pelo menos esse é o que eu tô vendo. Vamos ter, eu estou seguramente informado que vai ter Réveillon na Baía Marina, que é lugar aberto. O lugar que for aberto, meu querido Isaac, é o lugar que convém a fazer eventos. O lugar aberto, o secretário de Saúde disse aqui, Fábio Vilas Boas. Quanto o lugar for aberto, então, lugar aberto já diz tudo. Praia, tipo aquela barraca de praia fantástica que tem pela área lá de Lauro de Freitas. É aberto. Covid não vai lá. Lugar aberto, Covid não vai. Mar, praia, Parque da Cidade, ali na concha do Parque da Cidade, você conhece bem, que a gente já fez Jal ali. Então, a área do Parque dos Ventos, a gente faz o Réveillon, Zé. Fale. Onde nós fazemos o Réveillon. Não sei se você lembra, Zé, o Festival da Virada, ele é feito em um local amplo, extremamente amplo, ali ao lado, né, do centro de convenções e com controle de acesso. Você já está sentado com esse povo? No Parque dos Ventos, né? É lógico, é claro que tem que se pensar, se adaptar para essa nova realidade. Mas é possível sim realizar a atividade, desde que a gente tenha uma condição sanitária que permita. Então você tem condições de fazer recortes com relação à vacinação, hoje você tem tecnologia para fazer testagem de forma bastante rápida e efetiva, você tem muita tecnologia quando a gente fala em controle de acesso e tal, algumas delas inclusive provavelmente vão ser experimentadas aí no evento teste. Então assim, Zé, eu acho que é hora da gente pensar em alternativas e não de criar barreiras para inclusive bloquear até o pensamento criativo das pessoas que são envolvidas nisso. A gente está debruçado aqui para tentar encontrar alternativas e não para a gente estar bloqueando qualquer alternativa apenas por um preconceito ou por suposição do que as coisas poderão ou não acontecer. A gente tem que fazer previsões, mas a gente tem que ser cauteloso ao mesmo tempo, mas temos que sim pensar que a gente precisa avançar. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, Zé, quando a gente tem a oportunidade de ter uma conversa como essa, de fato deixar o preconceito de lado, vamos ser criativos, vamos ser inovadores, em prol dessa grande festa que é o nosso Carnaval. Para você ter ideia, Zé, na semana passada foi criado um grupo de cidades do Carnaval. Uma iniciativa, inclusive, muito interessante, que foi abrigada pelas principais cidades do Brasil que realizam o Carnaval de Salvador, uma iniciativa tomada pela Prefeitura de Belo Horizonte, juntamente com o SEBRAE, e fomos convidados a participar. O Poder Público está começando a se reunir para falar de Carnaval. Nós vamos nos reunir quinzenalmente, as principais cidades do Brasil, discutindo alternativas, discutindo as suas dores, as suas paixões, trocando ideias, ou seja, trocando experiências para o melhor do Carnaval, coisa que nunca aconteceu, essa coalizão. Está acontecendo agora. Então, ou seja, essa pandemia, Zé, veio, por outro lado, também nos trazer um pouco assim, vamos olhar um pouco para o lado, vamos discutir, vamos dialogar, vamos ser mais criativos, vamos estar mais unidos, para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Eu me lembro que nessa última reunião que a gente participou, uma das coisas que eu fiz questão de nos posicionar, a gente precisa que o governo federal invista no Carnaval. Não é possível que entra ano e sai ano, as cidades, os governos bancam o Carnaval sozinho. Graças a Deus, com o apoio da iniciativa privada, que cada vez mais tem investido na festa, mas há um limite para isso. Então o governo federal também precisa, Zé, se envolver e investir recursos no Carnaval. É claro que muitas vezes, lógico, inclusive se apropria com relação ao turismo, né, da beleza do Carnaval, muitas vezes a gente vê isso na propaganda do governo, mas quem faz os carnavais são os governos locais de cada cidade, de cada estado. Então é preciso também que o governo federal invista sim no Carnaval, que é a maior mola propulsora do turismo diante da sazonalidade que o turismo tem. É o período do ano que mais recebe turistas do ano inteiro, é durante o Carnaval. Então, o governo precisa, de fato, investir no Carnaval também. Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa debater mais nesse sentido e pressionar mesmo os nossos parlamentares, os gestores públicos de todo o Brasil que fazem o Carnaval,
nos movimentarmos nesse sentido. A gente precisa pressionar também para que o Carnaval tenha recursos, que o governo federal nos ajude, afinal de contas, também é uma mola propulsora da economia do Brasil inteiro e merece ser tratado com respeito. A gente já está tratando. Esse final de semana, meu querido Abraão, em Brasília, eu estava vendo lá um evento que mandam para mim. Teve um evento lá com banda baiana. Os filhos de Bel, Rafa e Pipo tocaram lá, mais 2, 3 bandas, em um lago. Agora, o que é que eles fazem lá? No lago, eles fizeram um pier, onde as lanchas chegam no pier, tá? Tem um espaço para o público sentado, e o público estava bem, estava cheio, não tem negócio de pega-pega, enrosca, não, sentado, e a banda tocando numa distância considerável. Ou seja, eu não consigo entender porque nossa cidade, ela não tem um projeto, ou tem organizadores top, como os irmãos Cal, Aldinho, Ney, Marcelo Brito, tá? Pessoal, Gigas, Zão, Michel, pessoal que faz evento aqui, Quito, todos eles sabem fazer e a coisa não anda, Isaac. Porque as ideias surgem, levaram várias ideias para você. Porque em Brasília pode, em outros lugares pode, e aqui é travado, hein, Isaac? Pois é, Zé, eu acho que porque tem muito preconceito em relação a isso, como eu tenho dito aqui. Pra você ter ideia, eu me lembro que logo nós fomos as primeiras pessoas, talvez, que temos recebido as primeiras iniciativas para se realizar, se lembra disso, Zé, nos drive-ins. Recebemos isso, acolhemos isso, levamos para os nossos parceiros aqui da Prefeitura, dos órgãos da Prefeitura, debruçando-nos em cima disso. Eu me lembro que na oportunidade o secretário Carreira, com a equipe que cuida de protocolos, se validou isso, era oportuno na época de manter essa atividade funcionando, foi realizado naquele período. Ou seja, no que diz respeito a avaliar essas possibilidades, nós estamos completamente abertos, sempre tivemos, e é claro, também temos as nossas dificuldades quando a gente fala que isso é necessário para que esse tipo de atividade prospere, que ela tenha êxito, então é preciso ter a compreensão de todos. É o que a gente espera agora nesse momento, que a gente tenha essa compreensão de nos prepararmos, né, o setor, né, as entidades empresariais, as entidades do setor de eventos que estão propondo fazer isso, contará com o apoio da Prefeitura, sim, para que possa ser realizado, e é preciso ter muito boa vontade das outras pessoas que poderão se debruçar sobre esse projeto, para estarmos preparados e aí sim realizarmos da melhor forma possível, no tempo que for possível, e será importante nesse momento para que a gente possa, reafirmando, Zé, como todos os outros setores, retomar a sua atividade. A gente tem que ter tratado também com respeito nesse sentido, para que a gente possa avançar mais uma vez. Um detalhe aí, Nardelli? Não, Zé, alguns ouvintes estão em dúvida ainda e pedem para o secretário, para Isaac Edton, presidente da Saltur, responder mais detalhes sobre o evento teste. Inclusive, chegou uma pergunta, que não foi uma vez só, sobre qual a efetividade de fazer um evento teste com o público 100% vacinado e se isso representaria a realidade de futuros eventos em que não se pode controlar completamente a vacinação, a comprovação de vacinação dos presentes. Não, é lógico que assim, detalhes de fato do que vai acontecer, isso vai ser passado oportunamente assim que o projeto for completamente validado. Mas a ideia é que o público, a proposta não é que o público seja 100% vacinado com a segunda dose, é que ele pelo menos seja 100% vacinado com a primeira dose. É uma forma de proteger as pessoas que vão participar do evento. Todas as pessoas serão testadas, todas elas, inclusive o pessoal de staff, isso está também dentro da proposta. E hoje, de certa forma, que é uma das coisas que tem se discutido lá no grupo, que é exatamente o seguinte: nesse momento é o que temos, é o retrato que nós temos. Quando ele vai ser realizado, assim que ele for, quando ele estiver próximo da realização, lógico, é claro, isso, uma vez que seja validado, isso vai ser apresentado, então todos vão ter a oportunidade de conhecer. Neste momento está em discussão, nós estamos no momento de discussão, de validação, de aprovação, né, pelos órgãos de saúde, pelos órgãos da prefeitura, para que ele possa ser realizado. Então, mas de antemão respondendo, e outra coisa que é muito importante, as pessoas hoje já estão indo para restaurantes, já estão indo para shopping center, estão retomando a sua vida normal, usando máscara, se higienizando naturalmente, frequentemente, e os eventos também têm que funcionar dessa forma. A gente teve recentemente, por exemplo, já o funcionamento em Belo Horizonte começou a atividade de eventos para 400 pessoas, para 600 pessoas, sob certas condições, as pessoas sentadas. O Rio Grande do Sul já fez testes em relação a esse sentido.
Curitiba fez teste há algumas semanas atrás também. Ou seja, a gente tem que avançar, a gente tem que se planejar, se discutir e avançar. Essa é a proposta do que se pretende fazer em Salvador de forma muito responsável. Já começam a lançar os Réveillons, correto? Tem Réveillon em Barra Grande, tem um enorme, Safadão, Belmarques, 300 bandas aí lá em Barra Grande. Temos o em Prado Forte com Belmarques e Durval Leles. E hoje lança também um em Boipeba. Ou seja, observe que todos são praia, área aberta. Então, a coisa já começa a andar. Já temos 63% do soteropolitano vacinado com a primeira dose. Você pensa em realizar algum Réveillon? Tem esse projeto aqui, Salvador? Olha, Zé, isso vai. A gente tem que pensar, sim, em planejar o Réveillon. Nós estamos planejando o Réveillon naturalmente, faz parte do nosso trabalho planejar isso. Então, não tenho nenhum problema em falar sobre esse assunto, do mesmo jeito que estamos planejando o Carnaval. E vamos aguardar a evolução da vacinação. A gente tem a expectativa que isso avance mais rapidamente, a expectativa de estar recebendo mais doses. O prefeito está assim, batalhando muito nesse sentido, né, de poder, inclusive, aí, como dito pelo secretário Léo Prates ontem, equalizar essa redistribuição das doses em Salvador, adequar isso à realidade de Salvador, do avanço, da quantidade da população alvo que nós temos aqui. Então, assim, se a gente avançar, né, da forma com que estamos vendo a evolução desse processo, e se a gente imaginar que lá para agosto, setembro, vislumbrarmos essa capacidade de vacinação avançar, eu creio sim que poderá ser anunciado o Réveillon. O prefeito, inclusive, Bruno Reis, já falou sobre isso. Precisamos aguardar mais um pouco nesse sentido. E por isso, Zé, que a gente precisa estar bem azeitado, bem planejado, porque essa decisão de fazer não está ao tempo que nós gostaríamos, nós que temos que realizar essa festa, da mesma forma as organizações que precisam se planejar para os seus eventos privados, eles estão trabalhando e planejando, aguardando a liberação ou não, o melhor momento ou não. Então, precisamos avançar no planejamento, sim, e aguardar o caminhar das coisas, para aí sim, no momento que essa decisão for tomada, estarmos muito mais próximos da realidade para realizar o evento. A gente não pode ficar parado, não. Temos que nos movimentar e temos que planejar para deixar tudo certinho, para no momento certo que for anunciado, se Deus quiser, a realização desses eventos, a gente partir para o restante final da organização, do planejamento, Zé. Valeu, secretário. Vamos torcer para que tudo volte à normalidade, porque Abraão, secretário, ficou muito deprimido quando saiu aqui o teaser das Muquiranas, dizendo que não ia ter mais o Carnaval. Encontrei Abraão banhado de lágrimas, sentado, e Mário Kertz, coitado, fazendo cafuné na cabeça dele para que ele ficasse mais tranquilo, porque ele quer sair de Pedrita. Nossa. Então todo mundo sabe que Abraão tem um lado feminino dele que aflora no Carnaval, não é? Mas ele já garantiu a matrícula dele, né, Abra? Isso tá aí uma variante de mentiras, sabe? É um fake news, né? É um fake, rapaz, é um negócio impressionante. Agora é difícil a gente observar assim, né, Abraão? O Carnaval de Salvador com a porrada dessa e a Muquirana com aquela espingarda de água. Aí como é que vai fazer? Não, nesse modelo não dá. Agora, Zé, você imagine o que vai ser. Aí é álcool. Criatividade. Se Deus quiser, Zé, eu quero que a gente esteja celebrando, descontraído como a gente está aqui agora, falando do Carnaval, depois do Carnaval. Você imagina que não deve sair aí de criatividade, de fantasia da turma quando for realizar o Carnaval, eu diria, nesse período todo represado de alegria que a gente tem, essa explosão de alegria que a gente vai ter quando puder realizar essa festa. Eu estou assim, bastante esperançoso que a gente possa realizá-la. Você imagina a explosão de alegria que vai ser. E quem sabe aí a oportunidade que Abraão vai ter, né? Também, né? Nesse momento, né? Todos nós queremos estar aí para participar e ver esse momento aí de Abraão, na tomada dele aí, na carnavalesco aqui, soteropolitano. Eu achei muito massa. Eu acho que Nardelli todos viram. Esse vídeo viralizou essa semana. Uma trans entrou para tomar vacina vestida de jacaré. Achei massa. Sim. Fantástico aquilo. Achei fantástico. Imagina o que é que não vai surgir de coisas criativas aí no Carnaval. Tem que dar essa porrada de volta com a criatividade, né, velho? E a gente sabe fazer isso. Um abração, secretário. Tudo de bom, presidente. Um abraço, Zé. Um abraço a todos aí, Abraão, Nardelli, a todos aí da equipe da Rádio Metrópole.